Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna e hoje eu vou ensinar um pouquinho para vocês sobre algumas tags HTML, algumas tags bem básicas. Porém, no final a gente vai conseguir montar uma estrutura de um site. O que a gente vai estudar? As principais tags, tags de texto, formatação de texto, tabelas, imagens, links. A gente vai aprender sobre os 4 tipos de links, listas ordenadas e não ordenadas, e no final a gente vai ver nosso primeiro site. Como que esse site vai ficar? Vamos ver. Assim, essa é uma estrutura básica de site formada somente com HTML, não tem CSS, não tem PHP, não tem Java, e onde tem um banner, uma seçãozinha de animação, um pequeno menu e o conteúdo do meu site, também o rodapé embaixo. Ok, vamos lá. Como fazer uma página HTML? Quais são as tags principais que eu devo usar para fazer uma página em HTML? Eu vou abrir o HTML, como eu vou fechar ele também. Eu vou abrir a tag head e dentro dela eu vou colocar o título da minha página. Esse título vai aparecer no navegador. E eu vou abrir uma tag chamada body, que significa o corpo. Aqui dentro da body eu vou colocar todo o conteúdo do meu site. Também vou fechar essa body. Textos. Essas são algumas tags para me formatar os textos que eu vou colocar no meu HTML. Eu vou fazer um parágrafo e vou colocar a tag P. Dentro dessa tag P eu vou colocar todo o meu parágrafo e eu vou fechar essa tag. H1, H2, H3, H4 até H6 são tags que aumentam o meu texto, sendo que H1 é o maior e H6 é o menor. B ou strong, eu vou colocar o meu texto em negrito. E eu vou colocar o meu texto em itálico. Essas tags, elas têm que ser aberta e fechada, tá bom? E BR vai ser a quebra de linha do meu texto. Se eu não quero que meu texto tenha quebra de linha, eu vou colocar não BR. HR. HR vai ser uma linha horizontal, em algum lugar que eu queira colocar. Eu posso formatar esse HR com um tamanho e com uma cor, por exemplo. Então, eu vou colocar HR e dentro de HR eu vou colocar size 10px e color red, por exemplo. Aqui eu vou criar uma linha vermelha com tamanho 10px, 10 pixels. Center eu vou centralizar algo, ou um texto ou uma imagem. Sup eu vou sobrescrever meu texto. Subescrever. Fonte, tag fonte. Essa tag eu vou formatar todo o texto, todo o meu texto. Eu posso formatar ele com color, eu vou colocar a cor que eu quero para o meu texto. Face eu vou colocar a fonte que eu quero para o meu texto. E size eu vou colocar o tamanho que eu quero para o meu texto. Tag big. Essa tag aumenta a minha fonte, ela aumenta o meu texto. Ela aumenta tudo que tiver entre a tag big. A maioria dessas tags, elas são abertas e fechadas. Quando eu fecho uma tag, eu coloco sempre um barra no final, tá vendo? Tag small. Essa tag, ela diminui o texto. Também tem que ser aberta e fechada. Tag U, ela sublinha o meu texto, como esse texto está sublinhado. Tag S, ou strike. Essa tag, ela taxa o texto, assim como esse texto está taxado aqui, ó. Tabelas. Tabelas. É bom relembrar que as tabelas, elas estão em desuso. Porém, sempre é bom ter conhecimento. Então, vamos à prática. Eu gosto sempre de... Quando eu vou criar uma página, eu gosto de sempre olhar a estrutura primeiro no Word. E é isso que a gente vai fazer agora. Por exemplo, eu quero que a estrutura do meu site tenha um banner, um campo para uma animação, um campo para conteúdo e um rodapé. Então, quantas linhas e quantas colunas essa estrutura do meu site terá? 4 linhas e 2 colunas. Então, vamos aqui no Word e vamos pegar 4 linhas e 2 colunas. Ok. Agora, vamos formatar aqui no Word mesmo essa página nossa. Esse aqui vai ser meu banner
Então eu vou mesclar essa linha. Essa linha vai ser a minha animação. Eu quero que um texto roda nesse campo. Então eu também vou mesclar esse campo. Aqui eu não vou mesclar, por quê? Porque eu quero que aqui seja a parte do meu menu e aqui seja o conteúdo do meu texto. Então vou deixar do jeito que tá. E aqui vai ser meu rodapé, então eu também vou mesclar. Então esse aqui vai ser a estrutura do meu site. De acordo com o que eu vou colocando conteúdo nessa estrutura, ela vai se expandindo. Agora você me pergunta, por que você fez isso no Word? Eu fiz isso no Word para melhorar o entendimento sobre a estrutura de um site. Agora em HTML, o que eu uso? O TR vai ser minha linha e o TD vai ser minha coluna. Ou seja, eu abro uma linha, coloco quantas colunas eu quero lá dentro e fecho essa linha. Toda tag que for aberta tem que ser fechada. De novo, eu abro minha outra linha, coloco as minhas colunas lá dentro e fecho a minha linha. E fecho de novo a tabela. Ou seja, essa minha tabela do exemplo tem 2 linhas e 3 colunas. Porém, vamos ao meu primeiro site. O que eu quero fazer? Como eu fiz lá no Word, eu quero uma linha para banner, eu quero outra linha para a minha animação, eu quero um espaço para o meu conteúdo e eu quero um rodapé. Mas isso aqui não está aparecendo a estrutura de uma página. Então vamos fazer com que ela apareça. Vamos formatar essa linha. Aqui é a minha primeira linha. A minha primeira linha tem uma coluna. Então eu vou apagar um TD e eu vou deixar a minha linha com uma coluna. Aqui é a minha segunda linha. Eu vou deixar ela também com uma coluna, porque aqui vai ser a animação. Aqui vai ser meu banner. Aqui vai ser o meu menu. E aqui vai ser o meu conteúdo. Aqui vai ser o meu rodapé. Eu apaguei as colunas que eu não vou usar da minha página. Vamos ver como é que ficou isso? Já tá... Pronto. O meu banner, a minha animação, as minhas 2 colunas e o meu rodapé. Mas ainda não está totalmente formatado. Então vamos formatar. Para me mesclar a minha coluna, para que ela abranja toda a minha tabela, eu vou colocar um cospan englobando 2 colunas. O mesmo eu vou fazer com a minha animação e com o meu rodapé. Por que eu não vou fazer isso com o meu menu e com o conteúdo? Porque aqui já tem 2 colunas. Eu dou um F5 e agora a minha página já está com cara de site. O que eu vou fazer? Eu quero centralizar. Pronto, e agora? Agora vamos trabalhar com as imagens. Quando eu quero inserir uma imagem numa página, eu vou colocar IMG, SCR. SCR significa o endereço que minha imagem está. Então vou colocar IMG, SCR e onde a imagem está. Caso a imagem esteja no mesmo local do meu arquivo HTML, eu vou só colocar o nome da imagem. Imagem.gif. Quando eu quero colocar uma imagem no fundo de uma página, o que eu vou colocar? Vou colocar body, background e onde a imagem está. Quando eu quero colocar uma imagem no fundo de uma página, eu vou colocar body, background, body de corpo da página, background, que significa plano de fundo, e onde a imagem está. Quais que são os atributos de imagem? SCR, que é aqui onde é o endereço da imagem, onde ela está. Alt, que é a descrição da imagem. Quando eu passar o mouse por cima da imagem, o que vai aparecer? Que legenda que vai aparecer? A largura e a altura da imagem, que eu posso colocar um valor. E a borda da imagem, caso eu queira que apareça borda. Vamos colocar as imagens na minha página e ver como que ela vai ficar. Ó, quando eu coloquei imagem,
a imagem própria expandiu a tabela. Olha, lembra que a minha tabela estava pequena? Tá vendo? Quando eu coloquei a imagem, a própria imagem expandiu a tabela. Aqui eu coloquei o que? Eu usei a IMG para colocar a minha imagem e eu usei o body para colocar a imagem de fundo. Animação. O marquee, ele tá bem em desuso, mas para essa página eu vou colocar ele para aparecer. O que o marquee faz? Ele faz com que alguma frase, alguma imagem, ela fique rodando pela página. Por exemplo, eu coloquei uma frase escrita: seja bem-vindo ao meu primeiro site, rodando pela página. Eu também posso colocar atribuições para esse marquee, como da direita para a esquerda, para a frase andar da direita para a esquerda, frase ou imagem no caso, de cima para baixo, vice-versa. Links. Eu tenho 4 tipos de links em uma página. Links absolutos são links que direcionam para outra página. Por exemplo, a href, eu vou colocar o site do Google e na frente um clique aqui, por exemplo. Quando o usuário clicar em clique aqui, o site direciona o usuário para a tela do Google. Links relativos são links que eu vou direcionar o usuário para uma página do meu próprio site. Por exemplo, href igual à página 2, que seria uma segunda página do meu próprio site. E-mails são links que direcionam o usuário para um software de e-mail para que ele te mande um e-mail. Por exemplo, href mailton, href igual mailton, zedascovos@hotmail.com. Aí você coloca um clique aqui para mandar um e-mail para mim na frente. Quando o usuário clica, o que acontece? O Outlook vai abrir e ele vai só escrever o e-mail e te mandar. A gente vai ver isso na prática na nossa primeira página. Âncoras. O que são âncoras? Vamos supor que seu site é muito grande e eu quero que quando o usuário estiver lendo as últimas linhas do seu site, ele possa clicar em um botão e ser direcionado ao topo da imagem, ao topo da página. Então você vai colocar um aname no ponto onde você quer que ele seja direcionado e um href no link para ele clicar. Esses são alguns atributos para você colocar nos seus links, para mudar a cor dos links que são visitados, que não foram visitados ou que já foram visitados. Vamos inserir nossos links na nossa primeira página para ver como que... Pronto, eu inseri alguns links relativos na minha página, onde se você clicar neles, você vai ser direcionado para a minha própria página. É claro que você tem que ter um outro arquivo HTML com o link que você colocou. Eu adicionei também um link de e-mail, onde se você clicar em Bruna Pimenta, o Outlook abre e o usuário pode digitar um e-mail para te enviar. Vamos ver como que eu fiz isso? Para fazer o link de e-mail, eu coloquei o e-mail, que seria o meu e-mail, no caso, para o usuário enviar o e-mail para mim. E fechei a tag. Listas. Existem 2 tipos de listas, ordenadas e não ordenadas. Não ordenadas é quando não importa a ordem. Então eu vou iniciar essa lista com o L, vou fechar ela com o L e no meio eu vou colocar os meus itens. Você pode escolher colocar uma bolinha preenchida ou uma bolinha não preenchida ou um quadrado nessa lista. Nisso você vai colocar o L, table, e colocar o tipo que você quer. Nas listas ordenadas precisa de ordenação. Então eu vou escolher colocar com um numeral ou com algarismos romanos ou com alfabeto. Como que eu vou fazer isso? Vou colocar OL, o tipo e qual que eu quero. Se eu quero com um numeral, eu quero que minha lista seja 1, 2, 3. Daí eu vou colocar OL, tipo e 1. Vamos ver a demonstração dessas listas na nossa primeira página. Bom, aqui eu já tinha colocado a minha imagem, a minha animação, o meu menuzinho
E o conteúdo. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma lista ordenada, tipo de ordenação, numeração. E aqui eu já coloquei de cara o conteúdo da minha página para preencher ela. Vamos ver como eu fiz isso? Bom, essa é a minha lista ordenada, OL, e dentro do OL os meus itens. Item 1, item 2 e item 3. Agora você me pergunta, mas por que tá esse link no meio da lista? Pela seguinte questão. Isso aqui é uma âncora. Eu coloquei para explicar para vocês como que funcionam as âncoras. Eu vou colocar o ahref no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. Quando o usuário clicar no HTML, essa âncora vai direcionar o usuário para a parte onde está capítulo 1. Onde está essa parte? Onde eu coloquei o name com capítulo 1. Vamos à demonstração. Olha só, o usuário clicou em HTML, ele direcionou para o capítulo 1. O usuário clicou em CSS e ele direcionou para o capítulo 2. O usuário clicou em PHP e ele direcionou para o PHP. Muito fácil. Bom, pessoal, é isso. Não percam as próximas videoaulas sobre CSS e HTML, que será bem mais dinâmicas. E até lá!